Jesus ora no Monte das Oliveiras. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Feche os seus olhos, oremos. Pai, nós queremos continuar te adoramos com as orações, te adoramos com os louvores, te adoramos com, ó Pai, as ofertas, os dízimos, e te adoramos agora ouvindo a tua palavra, Senhor. Pai, nós rogamos que o Senhor sopre a unção do Altíssimo, o teu Santo Espírito, que é o nosso professor, que nos ensina todas as coisas, abre os nossos olhos e ouvidos para a tua palavra, para que não apenas venhamos aprender, mas venhamos praticar aquilo que a tua palavra continua nos ensinando, que nós lemos nessa noite. Nós queremos ser avivados, e devemos ser avivados por ti, Senhor. Só o Senhor pode nos trazer vida, e vida em abundância. Por isso, vem nessa noite sobre nós, tem misericórdia de nós, que caia todo mal, todo espírito maligno, tudo aquilo que não é teu, toda incredulidade, e que o Senhor fale conosco. Tenha misericórdia de mim, que vou falar, Senhor, como homem, mas que o teu Espírito esteja ministrando aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus, assim como o Senhor faz, ó Pai, milagres, assim como o Senhor cura, liberta e salva nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Gostaria de falar hoje com vocês sobre o avivamento através da vontade de Deus. Nós, quando olhamos para Jesus, achamos que Jesus parecia um super-homem, um super-herói da Marvel, um super-herói de Hollywood, que parecia invencível contra tudo e contra todos. Mas se nós lermos os evangelhos, e eu quero dizer para você que nem brasileiro, todos nós comemos arroz e feijão todo dia. O arroz e feijão da Bíblia são os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas é o maior evangelho. Lucas era um médico, e ele escreveu na minha Bíblia, eu contei, acho que são 52 páginas do seu evangelho, enquanto Marcos escreve 31 páginas, Mateus acho que escreve 51 páginas, e João escreve 38 páginas. É o que relata o evangelho com mais detalhes, porque ele escreveu para gregos, para pessoas que gostavam de detalhes, e como médico ele era detalhista. E aqui no evangelho de Lucas, nós vemos um Jesus, não só como nós vemos nos outros evangelhos, mas um Jesus essencialmente humano, e essencialmente que ora. Porque, como eu estava falando com você sobre Jesus, às vezes a gente acha que Jesus fez tudo com superpoderes de Filho de Deus, mas a Bíblia nos diz que Jesus, quando ele se tornou um ser humano, ele abriu mão do poder da divindade. E por isso, quando você assistiu um filme de Jesus e mostra Jesus fazendo milagres quando criança, é mentira, porque ele só começou o seu ministério com cerca de 30 anos, assim mostra o evangelho de Lucas, e quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus no seu batismo. E por isso ele orou, porque a Bíblia diz que quando ele estava no batismo, nas águas, com João Batista, que o batizou como homem, mas o Pai o batizou no céu com o Espírito, ele orou.
Por quê? Porque ele queria que fosse cumprida a profecia que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, como diz em Isaías 61. E assim nós vemos no Evangelho de Lucas, em Atos dos Apóstolos, que foi o mesmo escritor humano, o mesmo escritor de todos os livros foi o Espírito Santo da Bíblia, amém? Dos 67 livros da Bíblia, mas 66 livros da Bíblia, mas nós vemos um Jesus que orava, porque ele não era super. E nós vemos aqui no jardim do Getsemane um Jesus ser humano, um Jesus que está triste, que está em profunda angústia, um Jesus que soa, que transpira, que tem sangue, um Jesus como eu e como você, de carne e osso, um Jesus que não era super, mas que sabia como ser humano que ele era, e que ele é, porque ele é 100% Deus, 100% homem, mas quando ele se tornou ser humano, ele abriu mão da divindade, e tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo, e pela comunhão que ele tinha com o Pai em oração. Nós sabemos que era costume de Jesus, como nós vimos no começo, ir no Monte das Oliveiras, que era ali perto de Jerusalém, e todos os dias ele ia ali para o monte, para orar, para sair de manhã, para ensinar o povo, e depois, quando terminava o dia, ele voltava para o Monte das Oliveiras. Por isso que Judas já sabia o lugar onde encontrá-lo para atraí-lo, porque era o lugar que ele ia de costume, e agora está indo para aquele lugar a última vez, antes que termine seu ministério, para fazer o que ele já fazia em todo o seu ministério, e que nós vemos repetidamente em Lucas. Por que Lucas está colocando várias vezes que Jesus orava sozinho? Porque a oração na minha e na sua vida é muito importante. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa noite é que para Jesus cumprir a vontade do Pai, como ele nos ensinou no Pai Nosso, como é que é o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você vê que Jesus, logo depois de falar com o Pai e de adorá-lo, porque santificado seja o teu nome, ele vai colocar a vontade de Deus ser feita. Agora, preste atenção, vamos raciocinar. Se a vontade de Deus é feita automaticamente, só porque eu sou filho de Deus, só porque eu estou cheio do Espírito Santo, só porque eu tenho a palavra, por que Jesus teve que ir no jardim do Getsemane, antes de ser preso, porque ele já sabia, ninguém sabia que Jesus estava falando, ele disse que alguém iria trair, e daí quando Judas sai, os discípulos não sabem o que ele ia fazer, porque ele andava com a bolsa, ele era o tesoureiro do grupo e tinha um dinheiro, talvez estavam pensando que ele iria comprar alguma coisa, assim diz a Bíblia, mas Jesus bem sabia que Judas iria então combinar com os religiosos para prender Jesus ali perto, ali no Monte das Oliveiras, logo depois que ele saísse ali do lugar da Santa Ceia. Por que Jesus então precisou orar no jardim do Getsemane para que a vontade de Deus fosse feita? Porque a oração dele, olha só, no versículo 42, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por que Jesus, como Filho de Deus, precisou orar para que fosse feita a vontade de Deus? Se ele era super, se tudo o que aconteceu, ele já sabia, ele era Deus, sabia todas as coisas. Se ele sabia todas as coisas, se ele era super, por que ele precisou orar? É ou não é? Mas porque ele era um ser humano também, porque se ele não fosse ser humano, ele não podia derramar o sangue dele na cruz. Se eu sou um espírito, eu posso derramar o meu sangue na cruz? Se eu sou Deus, eu posso derramar o meu sangue na cruz, porque Deus é espírito. Agora, ele sabia o propósito dele, ele conhecia as escrituras, que desde Gênesis no capítulo 3, quando Deus amaldiçoou a serpente,
Ele amaldiçoa o animal serpente, dizendo que o animal serpente iria rastejar no seu ventre. Ele amaldiçoa o animal serpente que iria comer do pó todos os dias da sua vida. Mas também amaldiçoa o diabo, Satanás, que entrou na serpente e diz que ele colocaria, ele próprio Deus, uma inimizade entre a mulher e o diabo. Por isso, mulher, que o diabo tanto te odeia, e você precisa se valorizar e não ser um produto da sociedade, porque nós vemos na sociedade o que? Quando fala de uma coisa para homem, cerveja, mostra o que do lado? Mulher, porque quer fazer da mulher um produto, amém? Porque o diabo odeia vocês, então não seja um produto, ok? Amém? Mas aí, o que acontece? Deus, Ele amaldiçoa Satanás, dizendo, olha, você vai ferir o descendente da mulher, vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai ferir a tua cabeça, porque já está falando que Jesus iria nascer, que através da mesma mulher, que o diabo entrou com o pecado do mundo, através de uma outra mulher, iria nascer o Filho de Deus, iria nascer Jesus, amém? Deus já estava profetizando ali, que Ele iria trazer o Salvador, através da mulher, e já estava escrito que Ele iria ser ferido. E aí quando nós começamos a olhar para os livros dos profetas, Isaías, ele diz no capítulo 9, que um filho se nos deu, um menino nos foi dado. Olha, ele foi nos dado por quê? Porque ele seria morto por nós, o governo estaria sobre os seus ombros, o reino, e o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está falando de quem? De Deus, que se tornaria carne, mas que seria dado por mim e por você, porque o próprio profeta Isaías vai dizer no capítulo 53, que verdadeiramente Jesus tomou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. O Salmo número 22 diz que Jesus seria transpassado a mão e os pés. O Salmo de número 22, se você ler, você começa a ler, nossa, dividiram as minhas roupas, tiraram sortes, como tiraram as sortes das vestes de Jesus. O Salmo de número 22 também vai dizer que iriam ridicularizar Jesus na cruz. O Salmo de número 22 tem as palavras de Jesus na cruz, que ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Porque já estava tudo escrito. E no Salmo 53, no versículo 10, diz que foi vontade de Deus moer Jesus na cruz, para que ele fosse oferta pelo pecado, porque se Jesus não morresse na cruz pelo meu e pelo seu pecado, nós estávamos perdidos. Porque uma coisa boa que nós fazemos não anula o mal que nós fizemos, e todos nós pecamos, e para Deus é só 100%. Para estar com Ele, para ser seu filho, para ir para o céu, tem que ser 100%, e todos nós falhamos, 1% ou 99% ou 100%, não importa, todos nós pecamos, e por isso que todo ser humano morre. Então qual que era a vontade de Deus? Que Jesus morresse na cruz. E Jesus conhecia a Bíblia, Jesus sabia disso, mas como ser humano, ele orou, Pai. Se nós olharmos nos 3 evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, ele fala assim, tudo é possível. No evangelho de Marcos, tudo é possível para ti, afasta de mim esse cálice. Como ser humano, ele orou para não fazer a vontade de Deus, mas contudo seja feita a tua vontade. E o que a gente está aprendendo aqui? Que a vontade de Deus sempre é expressa pela palavra. A vontade de Deus para mim e para você já está escrita na palavra. E não adianta eu orar e falar, Deus, será que eu continuo casado com a minha esposa? Será que eu tenho que ser fiel a ela? Aí eu vou lembrar dos 10 mandamentos, não adulterarás. Aí eu vou lembrar também que Jesus falou assim, olha, se não for por adultério, se não for por traição, você não pode separar da sua esposa. É o que está expresso na palavra de Deus, e quando a gente não cumpre isso, a gente sofre, meu irmão, minha irmã, a gente sofre, porque quem já viveu um divórcio sabe quanto que dói, e quanto que é difícil. Por quê? Porque é a vontade de Deus, é que o homem e a mulher se tornem um, e homem nenhum separe isso, amém? Amém? E por isso nós temos que saber a palavra de Deus, porque nós sabendo a palavra de Deus e aplicando nas nossas vidas, nós vamos trazer avivamento através da vontade de Deus na nossa vida, conhecendo a palavra. Mas Deus diz assim, meu povo perece por falta de conhecimento.
E nós sabemos que os poderosos, como fazem, por isso que a educação no nosso país é horrível. Por quê? Por que a educação é horrível? Porque quanto mais as pessoas forem ignorantes, mais o que acontece? Se controla o povo. E por isso que antigamente proibiam as pessoas de acessar a Bíblia, amém? E aí teve a reforma protestante para que todos nós tivéssemos acesso à Bíblia, amém? Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero te chamar a atenção nessa noite é que para que você traga vida para a sua vida, a vida de Deus, você precisa saber a palavra de Deus. E tem certas coisas que eu não preciso orar para saber. Mas aqui Jesus orou. Por que Jesus orou? Porque muitas das vezes vai ser difícil a gente cumprir a vontade de Deus, porque a gente é ser humano. Jesus vivenciou isso como ser humano, com o coração dele como homem, não queria fazer a vontade de Deus, porque ele já tinha falado para os seus discípulos que ele iria ser escarnecido, que ele ia ser esbofeteado, que ele seria cuspido, que ele seria maltratado, chicoteado, e que ele seria morto numa cruz. Parece bobagem a gente falar de cruz, mas, meu irmão, a morte de cruz é uma morte horrível, é uma morte que você morre sem respirar, ao ar livre. Eu fui nadador, eu sei o que é nadar, e sei o que é ficar sem ar embaixo d'água. Às vezes eu tentava atravessar a piscina, 50 metros, eu já atravessei a piscina 75 metros debaixo d'água. No lugar que eu dava aula, que tinha 18 metros, eu fui, voltei, quase morri. Vi estrelinha, depois fiquei com dor de cabeça, parei de fazer isso. Mas é horrível você não respirar. Agora imagina você não respirar ao ar livre. E assim Jesus morreu lentamente na cruz. Não é fácil como ser humano. Você imagina saber que você vai morrer numa cruz? Você vai falar o quê? Jesus tinha todo o poder. Ele falou assim para Pedro: Pedro, eu não vou beber o cálice que o Pai me deu. Eu posso pedir para o Pai legiões de anjos para vir me socorrer, e vai me socorrer. Ele fala 12 legiões de anjos. Cada legião tinha 6.000 soldados. 12 vezes 6, faz a conta. 78 mil, é isso? 72 mil. 72 mil anjos. Deus poderia ter dado para Jesus. Olha por que ele tinha que estar preparado. Olha por que ele tinha que orar antes. Porque, meu irmão, para eu e você conseguirmos alcançar o avivamento de Deus na minha e na sua vida e no nosso país, nós precisamos orar. Por mais que a gente saiba a vontade de Deus, nós precisamos orar para que ela seja cumprida. Por quê? Porque Jesus nos ensinou no Pai Nosso. E porque nós não queremos fazer a vontade de Deus. Porque o nosso país tem mais de 90% de cristão. E o nosso país é um dos países que mais tem homicídios. O nosso país é um país que mais tem acidentes e morrem pessoas no trânsito. E nos falamos que somos cristãos, mais de 90% de cristão. Mas por que isso acontece? Porque nós não fazemos a vontade do Pai. Então o que Jesus fez com o filho? Orou. Mas ele orou. E aí o que nos mostra os 3 evangelhos? Ele ora 3 vezes. Aqui não mostra que ele ora 3 vezes, mas mostra que Jesus começou a transpirar sangue na sua oração. E a palavra ali usada no grego, no original, não é só gotas de sangue, ele jorrava sangue. Ele jorrava sangue na sua oração. Tamanha era a intensidade. Por quê? Porque a sua vontade não era a vontade de Deus. Mas aí o que ele começou a fazer? Ele começou a orar, diz no versículo 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Ele começou a orar, e a Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 5, 7, que Jesus orava com lágrimas, com suor, com angústia, com clamor, orava alto para que fosse cumprida a vontade de Deus na vida dele. Foi assim durante todo o seu ministério, não apenas aqui no jardim, mas para que ele conseguisse cumprir como ser humano que ele era, tudo que ele fez, e para que hoje, 2000 anos depois, a gente continuasse falando dele, um homem que morreu numa cruz, no meio de milhares e milhares que morreram, crucificados pelo Império Romano. Ele precisou orar intensamente. Ele precisou dar tudo dele ali. A palavra usada no grego para que ele orasse ainda mais intensamente é uma palavra usada para uma pessoa que está numa batalha.
Olha, eu sei o que é ser um atleta. É uma palavra também usada para um atleta que está numa competição. E quando eu treinava 10 mil vezes por semana, meu pai me levava de madrugada, acho que meu tio já deve ter me buscado na natação, que ia treinar lá no DEF. Eu treinava 9 vezes por semana. Mas você fala, como você treinava 9 vezes por semana dentro d'água? Se a semana tem 7? Porque tinha dias que eu ia antes da escola treinar, de madrugada. Por quê? Porque você acha que eu treinava para ficar em segundo? Para ficar em primeiro. Quando eu cheguei no Ricardo Prado, naquela equipe que eu treinava, que chamava equipe Ricardo Prado, eu fazia 1 minuto e 39 segundos nos 100 metros peito. Depois que eu saí de lá, 5 anos depois, eu fazia 1 minuto e 12. Quantos segundos que eu não melhorei? 27 segundos. Muito treino, muita musculação, muito exercício fora d'água, para eu melhorar o meu tempo. Ok? Agora, ele está falando aqui, assim também Jesus lutou intensamente para chegar em primeiro. Assim Jesus lutou intensamente, assim como quem sai numa batalha, numa guerra, se você perde, o que acontece? Você morre. Nenhum país gosta de quem não chega em primeiro. Se o Brasil não ganhou a Copa do Mundo aqui, não vale nada. Se fosse segundo, agora foi tomar de 7, pior ainda. Mas o que está mostrando? Jesus lutou intensamente para que a vontade de Deus fosse cumprida na vida dele. E ali no jardim ele conseguiu conquistar aquilo que ele iria fazer. Porque você temos a mania de fazer e de não se preparar antes com o Pai. Mas Jesus se preparou antes com o Pai, porque ele sabia que a vitória ele tinha que conseguir primeiro no mundo espiritual, para depois concretizar. Não adianta só orar, porque também se ele ficasse só lá orando e não morresse na cruz, iria adiantar alguma coisa? Não, mas ele sabia que ele precisava, era o tempo que ele tinha. E ele orou intensamente para que fosse cumprido. E assim, meu irmão, para que haja avivamento na minha e na sua vida, para que Deus faça a sua vontade. Olha só, existe uma vontade de Deus. Nós sabemos a vontade absoluta, geral de Deus, através da sua palavra, para mim e para você. Amém? Mas tem uma vontade específica, existe um sonho. Deus tinha o seu propósito, através da vida de Jesus, de levar ele até a cruz, para que morresse, para salvar a mim e você, para salvar toda a humanidade, todos aqueles que creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa oração de Jesus, esse momento de Jesus, de luta pela vontade de Deus na cruz, resultou na salvação de todos os que creem, e de possível salvação para toda a humanidade. Se as 8 bilhões de pessoas que nós temos quase hoje no mundo, graças aos chineses, crerem em Jesus, são salvos. Mesmo Jesus tendo apenas 6 litros de sangue, e quantos que ele não perdeu aqui? Como que seria possível? Pela fé, porque pelo sangue de Jesus nós somos salvos, amém, meu irmão, minha irmã? Mas existe uma vontade de Deus para a sua vida, só que é difícil, porque a gente não quer a vontade de Deus, a gente quer a nossa vontade, a gente quer o conforto, a gente não quer ser esbofeteado, a gente não quer ser maltratado, a gente não quer engolir sapo, a gente só quer o que é bom. Como pode ser a vontade de Deus para a minha vida? Imagina se pregasse o que Jesus pregou, que nós vimos aqui. Olha, você tem que dar tudo para os pobres e tem que me seguir. Se pregasse hoje em muitos lugares e ficar pobre, em muitos lugares se prega para ficar rico, hein? Agora, existe uma vontade de Deus específica para a sua vida, só que como que você vai conseguir realizar essa vontade? Com comunhão com o Pai, com muita oração, porque se o coração de Jesus, como homem, estava inclinado para não fazer a vontade do Pai, quanto mais o nosso. Então, eu e você precisamos suar, transpirar, se angustiar, clamar, falar: Deus, tem misericórdia de mim, eu não quero. Imagina Deus falar para você largar tudo e ser missionário lá na África. É fácil? Sim ou não?
Agora pense em outra coisa muito difícil na sua vida, que Deus disse para você fazer. Tem que ser pela fé. Jesus teve que fazer isso pela fé. E ele falou, olha, orem comigo. Ele pediu que os discípulos orassem com ele para que não caísse em tentação. Para que não entrasse em tentação. Os discípulos não aguentaram, dormiram. Mas nós não podemos mais dormir. Amém? Porque hoje Deus nos dá um Espírito Santo que nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, minha irmã, Deus está esperando agir através de mim e de você. Se os 90% de cristãos nesse país fizessem a vontade de Deus, nosso país era o melhor país do mundo. Estava uma beleza. Não tinha dinheiro roubado, não tinha dinheiro desviado, não tinha gente morrendo à toa aí fora, não tinha muita mãe, muito pai chorando. Então vamos começar comigo e com você. Porque não adianta a gente ficar apontando o dedo para o outro, tem que começar por mim. Porque a nossa sociedade é uma sociedade egoísta. A gente só pensa em nós, é ou não é? Se tiver aqui, se a gente fizer alguma comida ali, tiver alguma carne, e tiver muita carne, o que a gente vai pensar? Não, eu vou chegar primeiro, para quê? Para pegar o bife maior, para pegar a carne que não vai dar para todo mundo, é ou não é? É natural. Mas meu irmão, minha irmã, preste atenção, existe algo na sua vida que Deus quer fazer, que talvez Ele não faça pela vida de nenhum outro. Existe um plano, um sonho de Deus. Assim como havia, não tinha nenhum substituto para Jesus. Por isso que nós não podemos orar para nenhum outro senão Jesus. Porque quem que morreu por nós na cruz? Quem que pode interceder por nós? Só aquele que não tinha pecado. E o único que não conheceu o pecado foi Jesus. Não dava para outro morrer. Põe outro aí, põe João. Não tem jeito. Põe Maria. Não tem jeito. Todos pecaram. Amém? Mas, meu irmão, minha irmã, existe algo na sua vida e eu quero orar com você. Eu quero orar com você, para que nessa noite seja despertado no seu coração aquilo que Deus sonha na sua vida, para que você morra, porque Jesus falou, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua própria cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Não é uma cruz no pescoço, não é uma cruz na parede, mas é uma cruz no coração, de saber a vontade do Pai. É muito difícil, mas começa nas pequenas coisas. Amém? E por isso eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Quero convidar você, se você quiser, coloque a mão no seu coração. Eu vou orar fora do microfone. Eu vou orar por todos, mas você vai falar com o Pai nessa noite, porque Ele quer trazer vida para mim e para a sua vida, amém? Através da vontade dEle na nossa vida. Pai, nessa noite, no nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de mim, de cada irmão e cada irmã. Todos nós precisamos de Ti. Todos nós precisamos da Tua vontade ser feita nas nossas vidas. E o quanto é difícil, Senhor. Porque nós, como Teu Filho, ali no jardim, lutamos para que o Senhor afaste de nós o cálice da Tua vontade. Porque a Tua vontade não é feita automática nas nossas vidas. Por isso tem misericórdia de mim e tem misericórdia de cada irmão e cada irmã nessa noite, Pai. Nós queremos voltar para Ti nessa noite, como Jesus fez, humildemente, com a verdade, falando a verdade em oração, falando, olha, eu não quero, mas seja feita a Tua vontade, e orar cada dia mais, ó Pai, intensamente, para que nós possamos sair daquele lugar de oração. Com Jesus foi um dia, mas conosco pode ser um ano, pode ser 2 anos, pode ser um mês, pode ser 10 anos, até que a gente saia daquele lugar e cumpra o Teu propósito, o Teu sonho na nossa vida, que o Senhor já planejou antes de nós nascermos. Nós sabemos que o Senhor tem algo maravilhoso para trazer o Teu avivamento nessa terra, Senhor, e nós não queremos, ó Pai, Te atrapalhar. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos atrapalhado tanto, mas nessa noite, Senhor, nós oramos como nos foi ensinado no Pai Nosso, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, no nome de Jesus. E a primeira vontade de Deus nessa noite
é que você o receba como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de receber Jesus, nunca confessou publicamente, e que queira receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante seu braço. Nessa noite eu quero orar com você. Nessa noite eu quero abençoar a sua vida, porque Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Mas não basta Ele ter morrido, eu tenho que entregar a minha vida para que Deus seja Senhor da minha vida. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Levante seu braço. Amém. Glória a Deus. Tem alguém nessa noite que está doente, que gostaria de uma oração? Porque Jesus é o mesmo hoje, Ele continua operando. Se você quiser, nós oramos por você. Você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Amém? Amém. Amém. A palavra do Senhor diz: se tem alguém enfermo na igreja, venha até os presbíteros, sejam ungidos com óleo, que a oração da fé curará o enfermo e o Senhor o levantará. Amém? Estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, se eu possa curar o teu filho do alto da cabeça, planta dos pés, tirar toda a dor, todo o mal sobre o seu corpo, Pai. Em nome de Jesus, Jesus continua vivo, e por isso nós colocamos a mão. O Senhor coloca o teu poder para curar ele, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Assim também oramos, ó Pai, para as tuas filhas, para que o Senhor venha curá-las, ó Pai, de toda enfermidade, todo mal, quer por terra agora, em nome de Jesus, e que elas sejam curadas para a glória do teu nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por todas as coisas e te pedimos nessa noite que o Senhor sopre sobre nós o teu Espírito. O Senhor renove, ó Pai, ó Deus, ó Pai, a tua vontade dentro do nosso ser, para que nós possamos cumpri-la, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor.